Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia, ela empodera Jesus, ela retira cerca de metade do Novo Testamento, que é a adulteração de Nero, que estão nos livros, em 14 cartas do apóstolo Paulo, que têm que ser retiradas, em pouco mais da metade do Apocalipse e cerca de metade do livro de Atos dos Apóstolos. Isso é um assunto muito delicado. A gente não quer que a Bíblia, como ela está, ela pare de ser fabricada para aqueles que não concordem. Mas a gente quer que as pessoas realmente tenham a consciência de que não se pode andar nos caminhos da abominável da desolação ou o homem do pecado, que é um personagem que o Nero e seus sucessores e assessores, eles construíram esse personagem para se assentar no lugar santo, para substituir Jesus. E o que se ouve de cristianismo paulino é somente isso. Então não sou eu, são revelações divinas. Se você não aceitar, não tem o menor problema. Alguém vai aceitar, eu não trago nada meu. Então é assim, o mundo vai mudar bastante. Pelo desvendamento do livro do profeta Daniel, nós temos pouco mais de 700 anos para o fim. Então, o que está acontecendo aqui é profético. É algo que realmente não sou eu que está dizendo como profeta, que eu não sou profeta. Eu apenas desvendei o livro de Daniel e o livro de Apocalipse para mostrar todas essas verdades. Então, isso é que é importante. A gente vai viver num mundo da agora para frente em que os homens assumirão suas responsabilidades. O que foi feito no cristianismo paulino é que, como diz Judas, que era alguém muito próximo de Jesus, anularam a graça do nosso Deus, transformando-a em libertinagem. Isso é um absurdo. A graça que o apóstolo Paulo anuncia é uma libertinagem. Diz, olha, tenho aí um evangelho muito cruel, que é o de Jesus, que traz a lei. Pela lei, todos os homens assumem suas responsabilidades. O que quer dizer isso? Você cometeu um delito, você vai responder por ele. E no meio do caminho você se arrependeu amargamente. Aí ele te toca. Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele aparece. Ele toca. Ele aparece para você, ele te toca no momento que você mais precisar. Isso é muito maravilhoso. Mas você vai assumir suas responsabilidades. Por isso é muito importante que a gente pense nisso. A graça do apóstolo Paulo cobre primeiramente a dor do pecado. Cauteriza as consciências para dizer não. Você não pode mais se preocupar com o pecado. Porque simplesmente aquilo que realmente está em Gênesis 3, que o veneno da serpente vai representar uma dor terrível pelo pecado, por se cometer o pecado, por se ser enganado pela serpente e cometer o pecado. Paulo desmonta aquilo tudo. Felizmente desmonta o resto e tudo cai com muita facilidade. Hoje nós temos os ateus ao redor de Nietzsche, destruindo o processo civilizatório da humanidade, como fez Paulo há 2000 anos. Felizmente, por mais 350 anos, o cristianismo viveu, andou com suas próprias pernas em Jesus Cristo para mostrar que há esperança. Mas a patrística, aqueles doutores da patrística se encantaram com Paulo. 350 anos depois do surgimento do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo deu o golpe, o abominável da desolação, o homem do pecado assumiu. É o que nós temos hoje. O cristianismo não vai se acabar. Isso eu garanto para você. Um dos pontos mais importantes do trabalho de Paulo, que não é de Paulo, é de Nero, o abominável da desolação, o homem do pecado, é o seguinte. Ele costuma jogar de vez em quando uma desculpa esfarrapada, quando ele vê que está indo longe demais para enganar os cristãos. Ele inventou aquela história que vai surgir o homem do pecado. Ele está se autodefinindo. Lá em Romanos, quando ele estava se preparando para fazer o maior manual do ateísmo que já foi posto à disposição do ser humano, tem esse versículo aqui que se encontra em Romanos 3, 7 e 8. Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta
a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque sou condenado por ser pecador. Tudo em Paulo é assim. Ele enrola. E isso toma o tempo dos pregadores, teólogos e estudos cristãos incautos. Coitados. Aí vem o versículo 8. Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação desses tais é merecida. Será que você não diz mesmo? Será que lutar contra a lei de Deus são 10 mandamentos? Não é ser o homem do pecado, não é ser o abominável da desolação, não é destruir o processo civilizatório da humanidade? A serpente trouxe apenas um encontro com nossos pais. Os enganou, falando mal da lei de Deus e mandando não cumprir a lei de Deus. Paulo chega com, eu chamo isso de trem de carga cheio de pecado. Paulo é o homem do pecado. Paulo tem o poder de se autodefender para que ninguém desconfie que ele é abominável da desolação, o homem do pecado. Ou seja, realmente, ele traz aquele. Isso é coisa de Nero. Daniel disse que o diabo é terrível. O espírito do abominável da desolação é do maligno. O corpo é do Império Romano e o rosto é de Paulo. Não, a palavra de Deus a gente não vai tirar uma letrinha. Não estou pedindo que você tire se você achar que a lei de Deus são 10 mandamentos, tem que ser destruída. Se você anda sem ela, não tem problema. A minha tese é de que somente a lei de Deus são 10 mandamentos é capaz de curar a humanidade que está tão ferida pela doutrina do apóstolo Paulo, que destruiu o processo civilizatório da humanidade há 17 séculos, e vem fazendo isso, pelo ateísmo. Você não tem armas, obviamente você não tem armas para se defender. A gente vê centenas de vídeos cristãos, cada um fica dando alfinetada no outro, falando besteira, porque o cristianismo que é ensinado é pura besteira. Vamos ver se a humanidade, justamente a Revolução Francesa, quer dizer, o Estado moderno de direito, quer dizer, não consolidou a lei que recepciona 7 ou 10 mandamentos. Como é que um palhaço sobe no púlpito para falar dela? Pois os palhaços sobem. O que diz? 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Eu te pergunto, isso passa tão desapercebido? Não toma mais cuidado com isso? Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, um dia que Jesus, um mandamento que Jesus muito flexibilizou, porque os judeus levavam muito a sério. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, ou seja, não mentirás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás nada do teu próximo. Eis do 20, de 3 a 17. Eu estou falando isso para você porque isso é muito importante. O paulinismo, eu chamo isso de paulinismo, é o cristianismo paulino, sequer conseguiu definir Jesus. Conseguiu definir Deus. Eles pregam a ressurreição da carne. O credo iniciano pregava isso. Eles pregam que existe uma trindade em que há um pombo lá em cima, existe um senhor da barriguinha de chupa aqui embaixo, aliás, no céu, e um rapaz com a cruzinha na mão, todo ensanguentado. Gente, não existe isso. Deus é Deus. O Espírito de Jesus Cristo, na encarnação, ele foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuído a um ser humano que nasceria, Jesus, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. Não para abolir a lei, como dizem os paulinos. Quando ele foi morto, ele entregou o seu espírito, essa porção que foi atribuída ao Pai, para voltar a ser um com ele. E daí para frente, não há distinção entre o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, que o que se conhece como Pai é apenas um papel.
Filho também. O Espírito Santo é a essência de Deus. É isso. Não há três pessoas na divindade. Mas você só vai compreender isso aí se você andar na verdade. Não adianta. Mas também, se você andar na verdade, você compreende. Essa é a vantagem. Tem esse efeito dual. Você compreende se andar na verdade, se andar na verdade, você compreende. A experiência é você tomar uma decisão religiosa de falar somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos. De dirigir a sua oração, em oração todas as suas preocupações, todos os seus cuidados, todos os seus problemas a Deus. E somente a Ele e a mais ninguém. Não a Maria, não a Pedro, não a Paulo. Não a São João, não a Santana, não a Santa Maria. E que você estender a sua mão ao seu próximo tanto quanto você possa com a preocupação. Porque se eu não me preocupar com isso, eu nunca vou ter uma reservinha nem de tempo, nem de dinheiro, nem de recurso para ajudar meu próximo. Eu tenho que ter essa preocupação. Da maneira mais cínica, tem quem diga, eu não tenho, não posso. Porque não dá prioridade. E o que eu falo aqui é uma reforma que vai acontecer, não é minha, não tem nada a ver com isso. Eu estou anunciando a reconstrução do cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável, com base no livro do profeta Daniel. Ela vai acontecer e eu te convido. Vamos reconstruir esse cristianismo? Se inscreve no meu canal, deixa aquele like, ativa o sininho de notificação e compartilhe. Olha, o cristianismo está acabando. Vai no YouTube para você ver uma coisa. Vai nas redes sociais para você ver o que é o cristianismo. Você vai se surpreender a cada dia. Eu deixo o meu e-mail aqui na descrição do vídeo, para que se você entre em contato comigo. Eu estou realmente acabando de publicar meus livros para colocá-los à disposição com o fechamento de tudo que eu fiz para tirar do Novo Testamento cerca de metade do conteúdo inventado por Nero, pelo qual a humanidade tem andado tão desnorteada por tanto tempo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Que Deus abençoe.